Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui fazendo mais uma live do Momento Político. E hoje nós vamos conversar com a Madeleine Lasco. Já está aqui entrando. Madá está se conectando conosco. Já já ela aparece aqui. Oi, Madá, tudo bom? Oi, tudo bem? E você? Que bom estar aqui falando com você. É uma enorme honra e um enorme prazer estar aqui com você. Vou apresentar um pouco você. Eu tenho aqui o seu perfil na Wikipédia. Vamos ver se ele está apurado. Tá? Olha só. Tá. Você é escritora, jornalista e youtuber também? Youtuber eu falo para poder fazer sucesso entre os amigos do meu filho, na verdade. Que escritor e jornalista, grande porcaria, né? Então eu sou youtuber para eles, Desde entendeu? setembro de 2017, você é jornalista da Gazeta do Povo, onde atua como apresentadora dos vídeos no canal oficial no YouTube do periódico, além de possuir um blog hospedado no site da mesma empresa. A jornalista também tem passagens pela rádio Jovem Pan, como colunista do Brasil Post, apresentadora da TV Antagonista. É uma crítica do Partido dos Trabalhadores, após já ter trabalhado para o partido. E também já trabalhou no Supremo Tribunal Federal como assessora parlamentar, também na Assembleia Legislativa de São Paulo. Me conta isso, você já trabalhou com o Partido dos Trabalhadores? Eu já trabalhei com diversos partidos, porque a Pois gente é. fica pensando, né? Aqui no Brasil, as pessoas, principalmente nessa polarização, pensam que nós estamos, sobretudo nas redes sociais, numa polarização entre direita e esquerda. Isso é mentira. Nós estamos numa polarização entre duas visões diferentes de mundo. Direita e esquerda, elas estão na mesma visão de mundo, que é a visão de mundo onde a dignidade é inerente à condição humana e irrevogável. E ela vem junto com a liberdade. Então, a direita e a esquerda, elas estão nesse mesmo barco. E a divergência entre elas vai ser o quê? Que uma vai querer mais que o Estado atue na preservação da dignidade de forma coletiva e o outro vai puxar para a priorização das liberdades individuais. É esse jogo. Deste jogo eu faço parte. O projeto que eu achar bom, porque esse jogo ele vai e vem, você força de um lado, você puxa do outro, se chama democracia. Então, nesse jogo, e numa hora que eu achar que o Estado está aparelhado demais, eu vou militar junto com os liberais. A hora que eu achar que, de repente, a gente falou tanto de liberdade, que pessoas que são desprotegidas ou incapazes estão ficando sem assistência, eu vou atuar para que essas pessoas tenham assistência. Isso é democracia. Isso é um lado que não é essa polarização. Este é um lado da polarização, a esquerda e a direita. O outro lado da polarização que a gente tem nas redes é um lado que o pessoal às vezes acha que está em conflito, mas não está, é o mesmo lado. É o lado que acha o contrário sobre a dignidade humana. Que a pessoa só é digna se ela passa pelo crivo daquele grupo. Que é a visão coletivista ou tribal, que é algo, você sabe isso melhor que eu, é algo comum de sociedades que são assim na China, na Índia, no Oriente Médio. Tem níveis de dignidade. E isso você vai ter esse pensamento onde? Nesse pessoal que faz agora essas patrulhas aí de fake news e de atacar os outros, e também nos identitários. Porque você só merece respeito, só merece liberdade, só merece ser tratado dignamente, uma vez que você passe pelo crivo daquele grupo ou se agache diante dele. Então, nós estamos entre essas duas visões de mundo. E eu fico com a visão da democracia. Então, a visão da democracia, explicando para as pessoas que estão entrando agora, né, a visão da democracia, a gente tem bases simples que, se você aceita as regras do jogo, você pode ter uma visão, ter uma outra. Ou seja, as pessoas são adversárias, elas não são inimigas, né? Isso.
E até na democracia, que as pessoas às vezes ficam muito revoltadas, né? Olha aqui nosso amigo Washington Barbosa. Ah, foi Beijo, seu vizinho, Washington. né? Ele falou Foi que é meu seu vizinho vizinho. no Lago Norte. É verdade. Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho amigos pessoais eu tenho amigos pessoais em todos os partidos, eu arrisco dizer. Do mais da direita até PSTU. Porque são pessoas que acreditam na política. Não pessoas que acham que eu tenho que me agachar diante delas e falar um vocabulário que elas imponham, ou pedir desculpa para o ídolo guru delas, e que deem licença de você desrespeitar e manipular quem não faz parte daquele grupo. E como jornalista, você já foi perseguida pelos dois lados? Você sofreu Já. ataques dos dois lados? Conta isso um pouco, como foi. Então, na verdade, essa coisa dos ataques, ela fica mais forte, né? Que a gente fala disso de fake news, de tudo, conforme a tecnologia evolui. Então as pessoas falam assim, não, porque este grupo da direita, ele não sei o quê, não é questão de ser esquerda ou direita. Todo mundo faz. E, inclusive, a iniciativa privada faz também o uso deste aparelhamento das redes. A questão é para que você está usando. Você está usando para quê? Para conseguir cliente? De que forma? Você está usando para mudar a opinião das pessoas? De que forma? O que acontece é que a tecnologia mais evoluída que a gente tem é a de agora, e esse é um momento político em que você teve vamos dizer, a direita voltando ao poder em muitos lugares. Porque o poder oscila entre direita e esquerda, é normal. Um aperta demais, o outro pega de volta, é isso. Só que as redes sociais não têm apenas a visão de mundo de democracia. Quem são os donos das redes sociais na bolsa? Qual é o dinheiro que está lá dentro? É o dinheiro de países não democráticos, que acham que nós é que estamos errados. Então, assim, nós estamos diante da escolha entre duas visões de mundo. E pelo que eu vejo até agora, esse mix, né, dos investidores que vêm do mundo árabe, da China, da Índia, da Rússia, com essa carcaça de empresa que se faz de capitalista, mas anda à margem da lei, que são as empresas de plataformas de redes sociais, são muito boas de inventar desculpa e, assim, bilionárias e assustadoramente ineficientes no controle do próprio negócio, que é uma coisa impressionante. Eles conseguem contar essa história para quem, como nós, tem uma cabeça democrática. Porque a gente fica achando que é debate, que é argumento, que é isso, que é aquilo, e eles vão comendo pelas bordas, impondo o jeito deles, né, de fazer as coisas. E me conta como que você acha que as redes sociais começaram a interferir na política? Então, na verdade, eu comecei, Márcio, a estudar isso em 2001, no Knight Center for Journalism, da Universidade do Texas. Era uma época que isso se chamava Computer Assisted Reporting. Isso foi antes de você ir para a África, né? Foi, bem antes. Foi 2001. Aí o que aconteceu? Eu percebi ali o que ia ser a internet no jornalismo e que você ia mudar essa dinâmica social, e dali eu comecei a pesquisar. Então, assim, em 2000 na verdade, eu fui fazendo várias coisas, estudando, continuei estudando na área. Em 2007, eu fiz o IB nos Estados Unidos, International Visitor Leadership Program, em jornalismo investigativo. E aí também eu estudei bastante isso de jornalismo de dados, fiquei apaixonadíssima por isso. E nessa época, os dados eram usados para a gente ter mais informações para reportagens, nós como jornalistas, e começou a surgir um novo tipo de publicidade, não de propaganda, publicidade, que é o lado bom, que era o quê? Em vez de você fazer uma propaganda na TV ou no rádio, que você estima quantas pessoas ouviram, pelas redes sociais você tem o exato tempo que a pessoa viu. Você tem como medir isso e entregar para o seu cliente.
Só que esse sistema foi se sofisticando de duas maneiras. A primeira da entrega mais efetiva. Só que para entregar para a pessoa certa, você tem que saber mais sobre quem é essa pessoa. Então você foi fazendo isso de forma que você entrega, vamos dizer, a viagem para o cara que vai dar o clique e comprar. Você não está preocupado se ele está dando o clique e comprando porque ele é bipolar e ele está entrando na fase de mania e comprou sem poder. É o cara que vai dar o clique. Não tem ética nem moral. Ao contrário do resto da indústria publicitária que tem de seguir princípios. E aí os políticos viram isso e falaram, opa, é mais barato, dá para eu avaliar em tempo real, ele pode me servir como baliza de pesquisa qualitativa e quantitativa, vamos lá. E esse foi o grande case do Obama em 2008. Eu entrei nas redes sociais em 2007. Só que a questão é a seguinte, os políticos entraram nisso achando que iam se dar bem. E agora eles são escravos. Agora eles não têm saída. Ou eles usam, ou eles vão ser vidraça. Porque não é uma... Os políticos que eu estou falando democráticos, porque não é uma plataforma feita para a democracia. É uma plataforma feita para você esmagar quem não tem o crivo do seu grupo. Então, quem não ataca, toma. E eles estão nessa situação nas democracias. Dependendo da hora que ele se deixar atacar, ele não se elege. Entende? Então, esse é o grande problema. Por quê? Porque a gente, na nossa cabeça, por exemplo, rede social é um debate entre pessoas. Então, vamos lá, a gente faz uma votação, tem 1.000 pessoas votando. Aí deu 990 sim e 10 não. Quem ganhou? O sim. No mundo real. Na rede social, não. Dos 10 pode ser 3 robôs e 7 pessoas, e dos 990 pode ser um robô só. E aí? Só que a nossa cabeça não está acostumada a pensar assim. A gente imagina que está debatendo. E como é que você descobriu esse uso dos robôs e o impacto que isso está tendo nas eleições e na política? Que eu sempre vi você comentar sobre isso, né? Sim, porque eu fiz isso, eu trabalhei com isso. Eu fui a diretora de comunicação que fez o lançamento aqui no Brasil de uma plataforma que eu não sei se vocês conhecem, se chama Change.org. É uma plataforma de mobilização social para causas e que ela tem a mesma lógica de utilização dos dados que tem em todas as redes sociais. O business não é a causa, é a coleta de dados que você entrega para o seu cliente. Só que a Change.org ela tem uma particularidade econômica. Ela é feita por um cara que é de Wall Street e na cabeça dele, esse modelo de negócio que coleta dados precisava encaixar num tipo de classificação de empresas nos Estados Unidos que é a B Corp, que é aquela empresa com finalidade social. E é muito rígido lá. Você tem que cumprir uma série de requisitos em todas as transações que você faz, qualquer contato com o cliente, qualquer contato com o usuário. Então, eu aprendi como usar a forma para coletar os dados, direcionar a informação e induzir a pessoa a fazer coisas. Só que aprendi também como é que você blinda para fazer de forma ética. E por isso eu sei que Facebook, Twitter e YouTube mentem em todas as audiências no Congresso Nacional. Porque eles têm como fazer e não fazem por quê? Porque não querem. Porque não precisam, né? Tá ganhando dinheiro sem cumprir as regras que o resto do mercado inteiro tem que cumprir. Ninguém mandou cumprir, para que vai cumprir? É o único setor do mercado que não tem de obedecer lei. É o único setor do mercado que, quando causa danos efetivos à vida alheia, a empresa não é considerada cúmplice. O único setor, você pensa, construção civil. Já pensou que bom fosse? Eu desabo o prédio e mato alguém. Ah, não tem nada a ver com isso. Foi Jesus que desabou o prédio. Eles fazem isso. Facebook acabou de sair aquela sentença da moça no Guarujá, que foi linchada por causa de um boato. Um dos entraves aqui no Brasil, por exemplo, é a mistura de arrogância com ignorância
do Poder Judiciário e do Ministério Público. Você vê sentença judicial em que o cara fala que rede social é liberdade de expressão, em 2020. O cara não lê nem o que está no Supremo Tribunal Federal e tem inicial de salário de 30 contos por mês. E eles estão ajudando a ruir a democracia. Não estão vendo que vão ser mastigados junto. Porque a gente fica sempre assim... As discussões são muito assim, qual é o conteúdo, né? Se fulano podia falar isso ou não podia falar isso. Quando na rede social o que importa não é o conteúdo. É como se formou a rede para levar ele adiante. Pouco importa o conteúdo. O mesmo conteúdo falado por um indivíduo é uma coisa. Ele numa rede que você leva para pessoas que foram selecionadas psicologicamente para ser sensíveis naquele momento, aquele conteúdo específico, ele vai ter outro efeito. E assim, quando eu falo dados, às vezes eu falo dados, as pessoas acham assim que é nosso nome, nosso CPF, essas coisas que a gente põe na rede social. As redes sociais coletam o nosso microfone, mesmo com o celular desligado, 24 horas por dia. Elas coletam a nossa câmera 24 horas por dia. E aí, assim, não é que alguém está vendo isso. Se alguém estivesse vendo isso, eu estava tranquila, porque ninguém dá conta de fazer, né, a seleção disso. O que acontece? Tem o tal do algoritmo. O que é o algoritmo? É uma sequência de tarefas que você manda o computador fazer. E ele chama de algoritmo por quê? Porque o computador, não tem como falar, ô computador, entrega aí meu anúncio, não sei o quê. Você faz uma equaçãozinha que o computador entende como uma ordem. Pegar pessoas que gostam de roupas, pegar pessoas propensas a comprar roupas, entregar o anúncio, entregar a amiga dela com a mesma roupa. Entende? É isso que vão mandando. E aí, quem programa esse algoritmo pode escolher colocar questões éticas. A inteligência artificial das redes sociais, ela consegue detectar antes do médico a passagem de fase de alguém que tem bipolaridade do maníaco para o depressivo e do depressivo para o maníaco. Ela não podia usar como um serviço para avisar o médico, só que ela escolhe usar para vender porcaria para a pessoa. Então, assim... Mas a gente está falando como isso porque isso pode ser usado, como você falou, para uma empresa vender tênis, né? Sim. Para vender roupa. Mas a gente está vendo isso como uma forma de ataque à democracia. Tá? Mas para a gente falar do seu ânimos em defesa da democracia, eu conheço bem sua história. Né? É por isso que nos tornamos amigos, te admiro demais, gosto muito do teu trabalho, mas eu queria que você contasse para o pessoal que está nos ouvindo como foi esse teu trabalho, o que você foi fazer na África, como isso te mudou, né? Aí quando você voltou para o Brasil, e o trabalho, como isso veio te encaminhando até onde você está agora, até você também partir para a parte dos cursos hoje. Conta um pouco desse processo. Foi assim, eu saí do Supremo Tribunal Federal, quando eu estava no Supremo, foi na gestão do ministro Gilmar, que com a graça do Senhor Jesus não fica enchendo o saco de funcionário para fazer coisa para ele, então eu podia trabalhar. Isso é coisa rara, né? Chefe que deixa você trabalhar no poder público, não é verdade? É verdade. Eu ganhei 14 prêmios de jornalismo em 2 anos em competições nacionais e internacionais. E um deles foi no Unicef, em Nova York, porque nós fizemos a melhor produção infanto-juvenil de rádio sobre direitos humanos do mundo. Eu competi com 100 países. Então, aí, as pessoas passaram a me conhecer e surgiu uma vaga que era de Communication for Behavior Change, que eles falam, né? Comunicação para mudança de comportamento, é uma comunicação que você tem que influir na vida das pessoas. A rede social naquela época não era tão desenvolvida, mas já podia fazer isso, né? Eu fiz parte da equipe que implementou as redes sociais do Supremo Tribunal Federal. Esse projeto técnico padrão
que hoje todo mundo usa nos despachos para justificar por que o poder público ou aquele órgão público tem um perfil em tal rede social que é uma empresa privada, eu fiz junto com o pessoal do jurídico do Supremo, é o mesmo que até hoje se usa. Que legal. E o Supremo foi a primeira Suprema Corte do mundo a ter redes sociais. Então, ali a gente aprendeu muito, porque o pessoal das redes sociais foi lá para a gente aprender. E assim, Márcio, você sabe, né? Eu não sou pessoa que veio de classe alta, eu convivi muito com gente que não presta. Então, assim, malandro eu pesco. Eu tenho um olho para vagabundo, que fala, ai, meu Deus, é preconceito meu, Jesus me perdoa, não sei o quê. E ali eu pesquei que tinha alguma coisa que não fechava, mas era uma coisa muito inicial ainda. E fui, com o prêmio que eu ganhei pelo Unicef, trabalhar nessa comunicação para mudança de comportamento lá em Angola. Era a última tentativa de ter uma equipe diferente para a erradicação da polio em Angola, porque 99% da população já tinha sido atingida e faltava quem? Os difíceis, fanático religioso, madame antivacina, enfim, doido. E convencer os outros 99% a se vacinar tudo de novo, porque os 1% estavam enchendo o saco e não queria vacinar. Então era um trabalho que tinha que ser bem criativo, porque as pessoas já tinham uma estafa, sabe, das mesmas instruções de saúde, de vamos lá, e tinha que lidar com líderes tribais, e enfim. Mas aí era uma equipe sensacional, e graças a Deus a gente conseguiu, a gente foi a última equipe de erradicação da polio. Nós conseguimos a erradicação da polio em Angola, e depois de Angola, na África, só sobrou a Nigéria, que erradicou esse ano. Então, houve essa erradicação total. Na Nigéria foi muito mais complicado por causa de ataque terrorista. Toda vez que você tem terrorista no meio, é pior até do que guerra, porque é muito zoado e descontrola tudo. Mas eles conseguiram no fim. Então, assim, eu vi muito... Isso é uma mudança de vida, é transformador. Porque eu fui lá fazer redes sociais, cheguei lá... 75% da população analfabeta, faltava luz 4 vezes por semana. Eu falei, Jesus! Aí eu comecei a pensar criativamente de aplicar os princípios da plataforma, que eram os princípios de você distorcer o debate público para que só conte a sua pauta. É isso que é rede social. Fazer a sua pauta prevalecer sobre as demais. Então, assim, quem briga contra... O cara lança cristofobia. O que vem, eu sou anti-cristofobia. Ele tá a favor do cara, entendeu? Porque é por amplificação. Então, o que era o meu desafio ali? Pegar a grande preocupação de todo pai, toda mãe, ali em Angola, em vários países da África subsaariana, é malária. Porque malária, você pega com mosquito, não tem esses protetores bons que a gente tem, sabe, esses protetores super fortes. O anófeles lá em todo canto, que é o que passa a malária, que nem esse mosquitinho que a gente tem aqui. Não é que nem o da dengue, que é meio mais difícil. Não. É o mosquito normal que passa. E assim, o remédio, que é essa cloroquina, é barato, mas ele mata demais, cara. Mata demais. Ele mata 13,5% das crianças que tomam. E assim, morre muita criança de malária. Muita. Então, assim, o que os pais querem? Mosquiteiro. E ver se o filho está com malária. Então, o problema deles é esse. Pólio, assim, numa população que a média de idade na época era 47, o cara já morria logo depois, entendeu? Não era tão dramático quanto a malária. Então, o que era o grande desafio? Fazer com que o país começasse a debater pólio. Num contexto em que o problema mais premente das famílias era a malária. E assim, dali eu vim para o Brasil, fui trabalhar em empresa privada, aí eu fui trabalhar nessa plataforma de dados, a Change.org. Que aí eu tive, assim, a máxima felicidade de ter 2 chefes. O meu chefe dos Estados Unidos era o cara que tinha feito a campanha do Obama. Tinha sido o chefe do digital do Obama. E o cara, que era o VP geral,
era o Paul Hilder, que é o cara que fez o filme Privacidade Hackeada, que é meu amigo até hoje. E aí eu aprendi com esses caras, como eles faziam, já naquela época. O Paul Hilder é secretário, não sei se ele está ainda secretário-geral do Labour Party da Inglaterra, e ele fez a campanha do Bernie Sanders. Ele fez o digital da campanha do Sanders. E ele que achou a menina da Cambridge Analytica e conseguiu que ela delatasse. Poxa. Então, assim, eu vivi isso por dentro e aí fui vendo as pessoas que estavam usando e como estavam usando. E a questão não é se é esquerda, direita, em cima e embaixo. Por exemplo, nas últimas eleições, todo mundo usou. 2014, todo mundo usou. Primeiro esculachamento de pessoa pública, injusto, indecente com difamação. Foi o PT que fez com a Marina Silva. Eu lembro disso. Cada imbecil que olha a Marina e fala: ai, mas a Marina estava onde? Já caiu. Caiu bonito na máquina de propaganda. Isso foi uma coisa deliberada. Para ficar na cabeça das pessoas como se verdade fosse sem ser. Funciona, né? Só que naquela época, sim. Aí, mas o que acontece? Como é feito para empresa privada, não é que a direita gosta ou a esquerda gosta. Depende de quanto dinheiro você tem na mão. Quando o PT estava com muito dinheiro, ele estava dando de goleada. O governo da Dilma comeu a própria base, porque a Dilma foi brigar com o PMDB, erodiu o PMDB, que é o partido que tem mais prefeitos no Brasil, e o que eles tinham de, vamos dizer, suporte de campanha, falou, não quero mais esse povo, e foi começando a migrar para o outro lado. Naturalmente, quem vai tendo mais fôlego para fazer a rede social é o outro lado. E que é agora quem está com mais dinheiro. Mas nessa época o Bolsonaro já trabalhava com rede social bastante, não é? Ele já começar ali, depois da campanha de 2014, as redes dele começaram a decolar, não? Mas é que ele é pioneiro no Brasil. Tem até eu fiz um podcast na Olá Podcast, se chama Histórias que Não Posso Contar, que eu coloquei o áudio do dia em que ele anunciou pela primeira vez que ele ia usar a rede dele, como é que era, de militares internautas, com 20 mil contatos e que tinha pelo menos um militar em cada quartel do Brasil. 2002. Todo mundo tirou ele de louco. E assim, o que eu acho dele, eu falei para ele. O temperamento dele é realmente uma coisa, vamos dizer, estranha para o mundo civilizado. O temperamento dele. Mas ele não estava sendo louco nessa história de internet. Ele sabia, ele tinha ouvido. Ele não é um cara burro. Nunca foi burro. E ele usou em 2002, sabe, para fazer a campanha para quem? Primeiro para o Ciro Gomes e depois para o Lula. E ele fez para o Ciro porque ele ficou muito encantado que teve uma audiência no Congresso, né, que estavam todos presidenciáveis, e o Ciro falou das Forças Armadas, e ninguém falou. Como ele era o cara das Forças Armadas, ele ficava lá para isso, para ver quem era o candidato deles, e mandou. E eu lembro muito que, na época, todo mundo tirou sarro dele. Todo mundo. Porque eles não compreendiam. Só que o que aconteceu? Ele pegou isso em 2001, imagina. Quem entrou cedo no Twitter entrou em 2007. Quando chegam as redes sociais, que é virada do 2010, ele já tem 10 anos de know-how de como lidar com isso. Então, ele já tinha se ligado que a lógica não era direita contra esquerda. A lógica é quem consegue ser o centro das atenções. E ele conseguiu estar sempre no centro do debate. A história do kit gay, por exemplo, funcionou para amplificar, né? Você sabe que eu fiz um vídeo na Jovem Pan em 2015, tá no meu canal do YouTube. Porque eu comecei a acompanhar ele lá em 2014, que é essa época que você falou. Eu comecei a acompanhar. Você lembra aquele fuá do pastor Marco Feliciano no Conselho de Direitos Humanos? Uhum. É o quê? 2014, 2013. Quando começou esse fuá e o Bolsonaro a falar disso no Super Pop, como foi o Feliciano que celebrou o casamento dele? Eu adoro fofoca, gente. Vida íntima das pessoas, conta tudo. Como o Feliciano tinha celebrado o casamento dele com a Michelle,
eu falei, ai, esses dois estão fazendo jogada ensaiada. É esse negócio de internet, porque eu já tinha aprendido, eu estava trabalhando em empresa disso. Não, 2013 eu já estava na Assembleia Legislativa. Mas eu me liguei, eu falei, meu, esses caras estão fazendo isso. E geral tá caindo. E em 2015, na Jovem Pan, eu fiz um vídeo que na época todos os meus colegas, que hoje fazem previsões, análises maravilhosas, porque eles são muito intelectualizados, eles foram na Chechênia falar que eu estava louca. Foram reclamar de mim. Aliás, beijo para todo esse bando de homem lindo que tira a mulher de louca. Não, homens respeitáveis, que eu admiro, inclusive, que admiro assim o trabalho, né? Eu fiz um vídeo falando que Bolsonaro ia ser o próximo presidente da República do Brasil em 2015. Eu disse sem nenhuma dúvida. Por quê? Ele com Jean Willis. No embate, não tinha jeito do Jean ganhar. Porque o Jean era o status quo de 16 anos. É um discurso muito cansado. As pessoas já não aguentavam mais ouvir o que ele falava. Então as pessoas iam ficar no lado do Bolsonaro. Só que a briga dos dois mobilizando, essa briga o quê? Que só é digno quem passa no meu crivo. E o Bolsonaro falou, mano, essa é minha chance. Então é petralhada, vou metralhar, e gay não presta, e não sei o quê. Ele fez o discurso de crescer em oposição. E aí, qual é a vantagem política, né, de você fazer esse discurso crescendo em oposição e muito emocional, que é o das redes sociais? Você não promete nada. O que ele prometeu? Qual que é o plano dele? Você não precisa prometer, por quê? Quando você faz uma campanha assim, o candidato é uma tela em branco e cada eleitor projeta nele os próprios anseios. Ele passa automaticamente, isso ele faz pela rede social, ele passa a ser o desejo da pessoa. Então ele não precisa prometer, porque na cabeça da pessoa já está prometido. É sentimento, não é racional. E aí, assim, isso ele fazer, ele achar que era a única chance, ok. Agora, quando eles começaram a fazer a mesma coisa que o PT fez com a Marina, qualquer pessoa que diverge em qualquer coisa, isso a Janaína Pascoal falou durante a campanha. Sim, sinal invertido, né? Sim. Quando eles começaram a fazer isso, eu comecei a bater de frente, não só com quem está fazendo isso, porque quem está fazendo isso, eu considero menos canalha. Quem permite, quem vê e não reage, para mim é o pior. Todo mundo que viu essa baderna acontecendo e não tomou partido, queria o mesmo resultado de quem estava atacando os outros, mas não tem culhão para falar publicamente que estava gostando. Então, assim, eu respeito muito mais um Alan dos Santos do que um que fica lá, não, eu tô aqui pelo Paulo Guedes. Porque o Alan dos Santos, pelo menos, tem coragem de dar a cara a tapa e falar quem ele é. Você gosta ou não gosta, é aquilo. Agora, não, eu tô aqui pela economia, liberdade, não sei o que lá, mas por dentro tá se deliciando com o martírio dos outros. Porque ninguém... Com 6 meses de governo, a gente se encontrou aí em São Paulo. Sim. E você me comentava do silêncio dos liberais. Lembra disso? Sim, porque você... Olha, em todo grupo que você tolera... É o Karl Popper, né? A tolerância ao intolerante. Quem tolera isso, ele está sendo fundamental para que isso seja dominante. Você vê agora um movimento até do Jair Bolsonaro tentando se livrar desses radicais. Quem que foi ajudar o Bolsonaro a fazer isso? Verdade seja dita aqui, cá entre nós. Nós conhecemos o Centrão. Aliás, beijo para Roberto Jefferson, que no momento desses de apuros dos Minions do outro lado me perseguindo, foi Roberto Jefferson que me ajudou. Beija ele. Assim, por mais restrições éticas, morais ou ideológicas que a gente tenha com o Centrão, quem foi que chegou lá e falou, não dá para ficar com esse bando de encostado que só arruma fuar aqui. Precisa trabalhar esse governo. Foi Centrão. Os liberais não serviram para absolutamente nada, a não ser tomar tapa na cara em público e se agachar para bandidinho.
E saíram do governo praticamente todos, né? O Paulo Guedes está praticamente sem ter o que fazer, né? Não, hoje você viu que interromperam a entrevista dele? Que agora eles puseram a babysitter pro Paulo Guedes. Mas você lembra que isso eu falei quando? Em novembro do ano passado, eu nem lembro se eu falei isso com você, da história lá do orçamento, que ele não tinha feito. Ele foi visitar o Congresso na transição e não tinha orçamento pronto. Isso, eu me lembro. Lembra? Pelo amor de Deus. É aqueles homens que falam assim: não, amor, deixa que eu troco a lâmpada. Não precisa chamar ninguém. Deu 6 meses, o infeliz não trocou. Braço curto. Braço curto. E chegar no governo assim, achando que você vai revolucionar as coisas, é muita ingenuidade também, né, Márcio? É muita ingenuidade, porque o debate político que a gente vê, né, é essa coisa mais de quem quer se eleger, da declaração de um contra o outro, mas existem milhões de pessoas que dependem de trabalhos muito bons e técnicos que são feitos pelos servidores dentro do governo. E que custam dinheiro, que tem que ser entregues, e que tem uma burocracia, e que não dá para você demolir isso do dia para a noite sem ter nada para pôr no lugar. E aí, quando eu vi chegando aquele povo todo assim, e aí, no fim, a minha aposta, bati essa aposta, todo mundo do Salim Matar, que eu falei assim, não vai privatizar um Fusca. E no fim eu perdi a aposta porque ele privatizou o Salim Matar. É verdade. Ele se privatizou. Porque pensa bem, isso do Paulo Guedes, que é uma coisa assim, eu aprendi isso com o Fernando Vieira de Mello, que foi meu primeiro chefe, jornalista. Ele falava assim para mim, ele vinha às vezes me provocar, e você sabe, né, Márcio? Hoje eu não sou mais estourado, mas já fui muito. Aí eu reagia, aí ele ria, me abraçava, falou, seu Fernando, você é maluco? Por que o senhor faz isso, meu passa nervoso? Ele, filha, uma pessoa que não defende a própria dignidade está mentindo quando diz defender uma ideia. Jornalismo não é para covardes. Era tipo um teste que ele fazia para ver se a pessoa... Fala para mim. E aí eu comecei a reparar muito isso. Então, assim, o campo liberal no Brasil vê com muito maus olhos o conflito, né? Então, quando alguém faz uma injustiça, o campo liberal acha que se calar a boca vai ficar tudo ok. Não vai. Vai tomar bordoada, vão sapatear na sua cabeça, vai acontecer o que aconteceu agora. Que eles foram colocados para fora. Foram colocados para fora mesmo. E agora o governo assumiu cada vez mais uma face desenvolvimentista, né? Tá sendo eu entrevistei aqui um cientista político, né? O Creomar de Souza, ele falou assim, olha, nas minhas análises eu sempre olho lá para trás, né? Eu não vejo quem é a pessoa hoje, eu vejo quem é a pessoa ao longo dos últimos 30 anos, né? E se a gente for olhar quem é o Bolsonaro nos últimos 30 anos, é o Bolsonaro que está emergindo agora, né? Sim. Assim, qualquer um que olhou... Assim, quem conhece o Bolsonaro dos últimos 30 anos vai fazer o quê, gente? Prestar concurso. Pode prestar concurso. Que é a única coisa que vai ter no Brasil. Saberia que não iria ter a privatização da maneira como você falou. Né? Claro, porque, aliás, ele sempre foi contra. Ele foi contra. Também, olha, cá entre nós, não sei se o brasileiro todo, a hora que for falar exatamente o que é e quais as consequências, é a favor. Porque a privatização tem jeitos e jeitos de você fazer, né? Por exemplo, telefonia celular. O que a gente faz agora? A gente privatiza de novo, reprivatiza, toma igual Maduro e privatiza para outro. Não é só o como você faz a operação, né? É muito difícil porque depende da infraestrutura do país, do momento do mercado internacional, de como é efetivamente a capacidade de pagamento daquele mercado que você tem. Então eu via, sei lá, os Faria Limers prometendo isso, prometendo aquilo, e ficava pensando, mano, isso aqui não é a empresa do seu pai, lindo. Você vai ter que trabalhar. E aí como é que vai ser? Então Brasil segue sendo Brasil, né? Sim. Do mesmo jeito de sempre, né? Brasil com Z e Y, né? Com Z e Y. E aí o povo fica lá na rede social, se engalfinhando,
fazendo coisas que, se a pessoa parar para pensar bem, são imorais, vão contra os princípios de muita gente que está fazendo. Quanto cristão você vê xingando os outros, pedindo morte de gente, sendo ríspido? Por exemplo, esse negócio de falar, porque o cara vem defender o cristianismo como se fosse uma jihad, entendeu? Isso aí é cruzado da Idade Média, filho. Já não existe mais isso aí, já acabou. O cara que é crente nem pode fazer isso. Mansidão, domínio próprio. Eu vejo da chilique. Você viu da chilique? Não é cristão. Homem que dá chilique, impossível. Impossível. Não dá chilique. Não, esse negócio de homem que dá chilique também eu não aguento mais, que na esquerda tem também. Não, Márcio, de verdade. Homem que dá chilique é homem fraco, gente. Aquilo você não conta, mas nem para fazer uma salada de fruta. Pode esquecer. Porque o homem, ele tem essa coisa, que ele quer ter a postura, ele não rivaliza com mulher em público, entende? Eu acho que tem isso da parte psicológica que as pessoas estão deixando fora da avaliação, mas que é uma avaliação que qualquer brasileiro pode fazer. E me diz uma coisa, como é que você está vendo, você que foi uma das pioneiras nessa questão das redes sociais, você implementou isso no Supremo, e eu acho bacana. Poxa, tem tanta coisa para falar com você que eu acho que a gente tem que fazer uns 10 programas, né? Você tem a sua experiência lá na África, eu vi você falando das vacinas outro dia, era super bacana. Mas me fala de rede social e disseminação de fake news. Me diz, você falou muito que você conhece essa estrutura e você explicou como é que se dá essa estrutura da rede social. E como é que esse pessoal se torna popular na rede social e aí faz a disseminação de fake news e qual é o risco que isso traz para a democracia? A questão não é a fake news em si, é que as pessoas ficam com muito mais raiva quando dizem uma coisa falsa delas. Então, a disseminação da fake news em si como instrumento de propaganda, ele é o que indigna mais a pessoa que foi atingida. Mas não é só com fake news. Você pode fazer até com notícia verdadeira, descontextualizada. Você pode fazer com uma foto verdadeira, até com uma informação verdadeira enviada apenas para um determinado grupo. Por exemplo, só grupos de pessoas que tiveram filhos assassinados de forma violenta com arma de fogo. Você manda só para ela uma coisa, ó, fulano, ele não quer a redução da maioridade penal de jeito nenhum. O assassino do seu filho vai continuar na rua. Sabe coisas assim? É isso. Mas pode ser verdade que o fulano não quer a redução. Só que quando você escolhe só aquele grupo e carrega nas tintas, e escolhe, inclusive, que a pessoa receba, quando ninguém que ela conhece e é contra a redução da maioridade penal, estiver perto dela fisicamente, nem online, ela só vai receber no momento que ela tiver mais, vamos dizer, sensível e sem ninguém para debater. Porque, ao contrário do que dizem as empresas, elas vendem o nosso serviço de geolocalização. Eles sabem onde está o nosso celular. Não é pelo IP. Vendem mesmo, campanha e fora de campanha também. Eu vi gente nos Estados Unidos, por exemplo, que fazia isso para venda de música das pessoas que estavam naquele lugar que assistiram determinado show. Então, aquelas pessoas viam no Facebook ou no Twitter, quando elas rolavam, a propaganda que essas pessoas queriam ver, porque sabia que aquele número de pessoas estava no show X determinada hora. E eles vendem essa geolocalização. Então, por exemplo, você tem, vamos dizer, um protesto onde houve um financiamento ilegal para aquele protesto acontecer. Ele foi maximizado. E você tem pessoas que vão legitimamente. Porque como funciona isso de você manobrar massas, né? Que é uma coisa que a China sabe bem, a Rússia sabe bem, ditaduras que não têm um território tão pequeno quanto de Cuba, que é ilha, não dá para ser só na porrada. Você tem que controlar o cara pela mente. Então é por isso que eles sabem bem. Como é que você faz? O cara tá lá, ele foi massa de manobra, foi feito de idiota, ele foi num lugar que é para dar algum benefício para alguém, achando que ele está defendendo a liberdade dele ou os ideais dele. Mas tudo mentira. Ele está defendendo o interesse econômico de um cara
que meio que tá para ir preso e precisa do empréstimo não sei onde. Só que ele não sabe, porque foi levado a acreditar diferente. Só que ele foi lá genuinamente fazer as coisas com boa intenção, de boa fé. E ele vai ver falarem que o protesto foi pago. Aí como é que você faz para ele te defender? Você pega só essas pessoas que você já enganou antes e que estavam lá de boa intenção e começa a mandar, por exemplo, vídeos falsos, acusando, vamos dizer, os repórteres que estão falando aquilo de alguma coisa, ou mostrando outros protestos, que podem, por exemplo, ser protestos na Rússia, não tem problema, você põe qualquer imagem, que não queriam deixar entrar e por isso que colocaram, você dá para essas pessoas uma versão que acalme o coração delas. Porque, como é que o Mark Twain falava, é muito mais fácil você enganar uma pessoa do que convencer a pessoa de que ela foi enganada. É verdade. Então, quando fica na cara da pessoa que ela foi usada de uma forma indecente, porque a maioria, por exemplo, de quem acaba espalhando o resto das fake news, são pessoas que acham que aquilo é verdade. Agora tem esse negócio aí da pedofilia e satanismo. Eu sou a número 1, né? Que desde 2007 eu sou pedófila e satanista porque eu fui numa exposição de arte em São Paulo. Então, assim, algumas das pessoas que recebem isso, por exemplo, tem pessoas que começaram a divulgar isso, são profissionais, são pessoas estudadas. Eu falei, mano, não é possível que a pessoa acredite. Eu comecei a procurar a pessoa. Procurar no escritório, falar, fulano, tem isso aqui publicado num perfil que tem a sua foto. É você que está publicando? E aí as pessoas ficam constrangidíssimas. Por quê? Porque ele entra num grupo ou de WhatsApp, ou de Facebook, ou de não sei o quê, com uma motivação legítima. E aí começam a mostrar para ele, todo dia, inimigos que ele precisa atacar, porque vão destruir tudo que ele conquistou. E isso começa a se tornar tão rotineiro que acontece uma coisa que chama desengajamento moral. Que algumas pessoas têm, outras não. Então você vai ver, quando começa a atacar a gente, uma parte do grupo sai fora. Outra parte finge que não viu. E é essa mesma parte que finge que não viu, a que já se desengajou moralmente, que começa a entrar nos ataques em seguida. Só que ele entra por aderência ao grupo, não porque ele acredita naquela informação. Entendi. E ele vai ficando cada vez mais refém do grupo. E isso, assim, a pessoa, quando tá nesse transe, ela não percebe, gente. Isso é muito poderoso. Fala assim, por exemplo, eu sou manipulada pelas redes, mesmo sabendo disso. Como que a rede te obriga a fazer algo? Quando você tá... Às vezes você não tá dando um refresh no seu Instagram ou no Twitter, e aí você para e fala, mano, por que eu tô fazendo isso? Tipo, eu já não tinha que estar não sei onde, por que eu tô olhando isso aqui? Porque ele tá te induzindo a fazer assim com o seu dedo. Ele te induz a mexer o seu corpo, ele te induz a agir de forma diferente. E que, em alguns casos, atacar pessoas. E na política, quando você consegue induzir a atacar pessoas, e isso tem uma aceitação social, quer dizer que você introduziu a outra visão de mundo, que não é de esquerda e que não é de direita. Que é a visão autoritária, totalitária, em que a dignidade humana depende de passar pelo crivo do meu grupo. É a briga tribal. Então é lógico que você tem na China. O Partido Comunista Chinês manda. Você vai se colocar em oposição, você vai sofrer as consequências. Não importa se o cara está falando que é militância LGBT, que é militância feminista, ou que ele é bolsominion. Se ele está agindo desrespeitando o outro porque não adere ao que ele falou, a visão de mundo dele é totalitária. O que você acha, então, dessa estratégia, por exemplo, da Rússia de tentar interferir nos processos democráticos dos outros países por intermédio das redes sociais? É maravilhosa, né, para eles. Fala para mim se o cara não é gênio. Porque é jogada de mestre, né? Porque a Rússia sabe muito mexer com isso. A Rússia tem um território enorme. É o mesmo problema da China. Eles são ditadores, não dá para você controlar todo mundo na pancada. Não tem como você cercar um país daquele tamanho. Coreia do Norte consegue.
Cuba consegue, mas a pessoa não tem como fugir. Agora, Rússia e China não dá. O cara tem que ter outro instrumento. E, por exemplo, a Cambridge Analytica, que é quem faz isso para os políticos mais proeminentes. Você sabe do que ela é originalmente? Empresa de warfare, negócios de guerra. E começa como a manipulação de rede social? Como negócios de guerra. Por exemplo, você vai fazer um bombardeio ou um míssil numa determinada região que tem um líder escondido que precisa ser eliminado, vamos dizer, um líder terrorista. Ou você bombardeia com civis lá dentro, ou você tira os civis. Como que você tira os civis? Se você lançar um boato qualquer em rede social, tem um caso de um livro que eu tenho aqui, chama A War in 140 Characters, a Guerra em 140 Caracteres, que aconteceu na Ucrânia quando a Rússia estava tentando invasão, estava tentando invadir. Eles esvaziaram a cidade, convencendo de que tinha uma gangue de ladrões de banco que tinha tido se desengajado, sei lá, que estavam atirando por uma cidade. Todo mundo fugiu da cidade, porque eles queriam pegar um cara específico que era um líder de resistência, que eles iam bombardear. Todo mundo fugiu da cidade. Esse cara estava na cidade, o cara que escreveu o livro. Não tinha tiroteio, não tinha ladrão, não teve nada. Não tem marca de tiro. E até hoje, as pessoas acham que elas fugiram por causa de um tiroteio. É poderoso. Mas, assim, nesse caso, quando começou, todo mundo achava lindo, porque vamos poupar vidas humanas. Aí eles falaram, olha, dá para fazer para tanta coisa isso aqui, né? Então, assim, aí você vai numa sofisticação maior. Por exemplo, Trinidad e Tobago, que é metade latino, metade indiano. A indiana precisava ganhar. Os caras estavam trabalhando para a mulher indiana. Só que ela estava com 7% defasado nas pesquisas. E não ia dar tempo. O que eles fizeram? Eles pensaram o seguinte, se os jovens latinos não votarem, ela come essa diferença. E fica na frente. Precisa tirar o jovem latino da urna. Eles já pegaram vários artistas famosos num protesto maravilhoso contra a corrupção. Gente, vocês veem não sei o que contra a corrupção, é 171 já, de cara. Um protesto maravilhoso contra a corrupção, porque contra a corrupção é o pornô que pode ser visto em família. Ele mexe com a pessoa como se o pornô. Porque o que é corrupção? É o do outro só. O que eu faço nunca é. Então, assim, é um manifesto contra a corrupção. Os artistas fizeram o quê? Eles tinham uma coreografia lá específica que era assim, eu não vou votar. Que era a minha forma de protesto, eu não vou às urnas. E aí a molecada começou cada um a fazer o seu vídeo, eu não vou votar, eles faziam na escola, eles faziam em grupo na rua, porque o lance era toda a coreografia. E os jovens indianos começaram a fazer também. E ficou todo mundo assim, não, mas os indianos estão fazendo também, o contratante já está ao pé da vida, e os caras aqui no jornalista, não, espera, porque latino dá autonomia para filho, indiano não. No dia da eleição, ele pode ter feito 30 vídeos, ele vai com o pai e a mãe na urna e vai votar em quem eles mandarem, vocês podem ficar tranquilos. A mulher ganhou a indiana. Olha isso. Os latinos não foram votar. E os indianos, mesmo os que tinham sido os pop stars dos vídeos, foram com o papai e mamãe votar bonitinho. Eles sabiam como? Pela rede social. Eles vêm, o cara conversa uma coisa que vai fazer tal coisa, porque isso e aquilo. Chega a mamãe, que vai dar ordem reversa, ele tá com a mamãe lá no dia que ele ia no show. Inteligência artificial traça isso como padrão. E apresentou, olha, nós temos aqui um padrão interessante de pessoas que podem disseminar um monte de coisa, mas que não vão ter autonomia no final, que se submetem ao grupo que vocês querem. Então, assim, é isso, não é direita ou esquerda, como as pessoas ficam imaginando, ou outro tipo de conteúdo. Você vê, a manipulação aí foi feita com conteúdo que não tem nada de malicioso, em tese. É um videozinho contra a corrupção. Meu protesto individual, minha liberdade de expressão. Então, assim, uma coisa que eu fiz é o seguinte, mas escrevi este livro aqui, ó. Paulo Neumann fez essa caneca para mim. Com a ajuda do Jair Lorenzetti, meu amigo, que é um cara super estudioso da parte de redes mesmo, da parte técnica, inteligência artificial, deep learning, machine learning, tudo isso, e ele vai me explicando. Eu fiz este livro que é
low cost. Eu coloquei na Amazon R$ 10, que é para desprogramar tias de WhatsApp, tios do churrasco, justiceiro social de teclado e zumbi de internet. Muito bom. Porque, assim, ele vai falar o quê? Ele não vai explicar uma linguagem técnica, densa, aprofundada, nem esses relatos de jornalista, que o jornalista vira o herói, que não sei o quê, na jihad, contra o mal do... Não é nada disso. Eu vou mostrar para vocês que nós imaginamos que estamos discutindo ideias quando estamos num lugar que está mexendo com os nossos sentimentos. Então, eu vou mostrando para as pessoas como isso é feito, como manipulam os seus sentimentos. E aí, no fim do livro, eu dou um manual para a pessoa identificar pelo que ela está sentindo se aquilo é uma manipulação ou não. Gente, não vamos perder esse livro. Vai valer muito a pena. Eu, com certeza, vou ler em breve. Muito contente. Madá, está acabando o nosso tempo, que nós temos 1 hora, se não cai a live. Queria te agradecer tanto. Quero te trazer aqui de novo, porque conversar contigo é sempre uma aula, é sempre muito bom. É uma pena que a gente não mora na mesma cidade para a gente poder... Ah, é verdade. Para bater papo, né? Mas é maravilhoso, né? Você já foi meu entrevistado antes de eu te conhecer como amigo. Você sabe que eu tenho uma admiração enorme por você, não só pelo seu conhecimento, pelo espírito público que você tem, que é uma coisa raríssima no Brasil. E também porque você é um cara bom caráter, né, Ben? Oh, obrigado, querido. E é por isso que você sofre tanto, toma tanta bordoada neste Brasilzão. Olha, o livro chama Tratamento de Choque, gente. Não vamos Aqui estão perguntando. perder Essa tratamento de E choque. para vocês saberem, ó, como funciona a política, 3 poderes, não sei o que, aquilo tudo que a gente queria aprender na escola e não aprende, eu tenho um curso que chama estudarpolitica.com, que também tem lá os módulos falando sobre fake news. Também Queria vale dar muito os a parabéns aí, ó, vocês do Interleges, o pessoal do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, que estão sendo gigantes ao ter coragem de lidar com esse tema no momento em que as pessoas, infelizmente, estão tão cegas por esse jogo de manipulação. Mas a verdade vai prevalecer. Eu tô aqui, ó. Vai ser. Obrigado, Madá. Vamos voltar aqui, vamos conversar mais. Valeu, viu? Beijo, tchau! Beijão. Valeu, tchau, tchau.